Se você lembra, qual foi a primeira vez que você viu a Marta jogar? Escalar o time ou só o ataque ideal com os melhores que já comandou? Ai, meu Deus do céu. O melhor time que eu comandei foi o Fenerbahçe, de 2007, 2008, que nós fomos para a quarta de final da Champions League. Era um timaço. Para mim, o Alex foi o maior jogador que eu dirigi. O Alex realmente foi um grande jogador. Esses número 10 canhotos são terríveis. Qual foi a primeira vez que você viu a Marta jogar? Eu acho que foi na Olimpíada, na primeira. Eu lembro de uma transmissão, não sei se foi o Galvão Bueno, que ele transmitiu, que você fez um gol, que você dribla para um lado, dribla para o outro, e foi em 2004, não foi? 2004, isso aí. 2004, e eu estava aqui no Japão. De minha parte, acabou as perguntas aqui e vamos seguir aí com o pessoal. Eu vou fazer então aquelas perguntas que eu tinha mencionado anteriormente, que essa então vocês dois respondem. Então eu vou fazer a primeira pergunta, vamos lá. Vocês são responsáveis por milhares de crianças sonharem em jogar futebol. Isso assusta ou só dá orgulho para vocês? Eu acho que não assusta não, porque a gente está incentivando para o bem, para as coisas boas. Então isso não assusta de maneira alguma. Para mim também, é motivo de muito orgulho, né? Sinal de que o trabalho foi bem feito, você está ali ajudando ao desenvolvimento da criança. Quem no futebol hoje tem um estilo de jogar parecido com o de vocês? Olha, eu sinceramente não vejo assim nenhum jogador que possa ter um tipo de característica da minha, não. Ou o jogador ele joga lá na frente ou ele joga armando. Agora, aquele que arma e que chega lá na frente para ajudar o atacante, eu acho difícil. Até a minha posição foi até abolida um pouco hoje em dia. Então, eu não vejo os jogadores. Eu acho que o último jogador que teve assim, uma característica um pouco parecida com a minha foi o Kaká, que vinha de trás e tal, mas é um jogador muito mais veloz, muito mais rápido do que eu. Eu acredito, quando eu vejo ele jogar, eu me vejo em algumas situações. Que hoje é o Neymar, né? De repente eu até volto um pouquinho mais, talvez, que ele no jogo para buscar a bola, mas no sentido de ir pro ataque, de um contra um, de estar sempre buscando o gol, eu me vejo um pouco no estilo dele. Ele faz coisas mais interessantes do que eu, porque ele chuta melhor do que eu com as duas pernas, né? Eu, com a minha direita, às vezes funciona, às vezes não. Mas, assim, no estilo de jogar, de ir para cima, de estar sempre buscando o gol, eu me vejo muito nele. Qual a atuação mais memorável que os dois já tiveram? A minha foi em 2007, contra os Estados Unidos, na semifinal da Copa do Mundo. A gente jogou super bem. Eu estava muito leve naquele jogo ali, viu? Em termos de seleção, eu escolho o jogo contra a Argentina, que a gente, na Copa do Mundo de 82, e a gente fez uma partida espetacular, e eu acho que individualmente fiz uma das grandes partidas na seleção, participando dos gols e criando as jogadas que eu tinha para criar. Então eu fico com essa da Argentina. No Flamengo, fico com a final da Libertadores contra o Cobreloa. Eu fico com esses dois jogos. Qual o título mais difícil que vocês conquistaram? Eu tenho alguns, assim, né? Eu tenho tanto com a seleção como também com o meu clube lá da época da Suécia, né? Que foi a primeira Copa da Europa, que no caso hoje seria a Champions League feminina. Com a seleção eu classifico as medalhas de prata, porque foi assim um marco para a nossa modalidade, né? A gente sofreu bastante para chegar na final e então aquela medalha ali, tanto a de 2004 como 2008 também, até a própria final do Mundial também são coisas que marcaram demais e para a gente
motivo de muito orgulho. Aí eu fico com a Libertadores, né? Por tudo que aconteceu, a questão da vitória do futebol contra a violência. Nosso time era um time fantástico, um time inesquecível. Por que para alguns a camisa 10 pesa? O que vocês acham? Que mística é essa da camisa 10? Porque o Zico, o Pelé, esses caras que jogaram com a camisa 10 antes da gente, eles são os responsáveis, né? Os caras jogaram muito, fizeram história e acaba, de uma certa maneira, fazendo com que o camisa 10 da equipe seja o craque da equipe, tem que se destacar, tem que jogar bem, é o que as pessoas esperam, é essa expectativa. Mas o meu caso da camisa 10 foi outra coisa. O meu caso foi por causa do conterrâneo da Marta, o Dida, que era o número 10 do Flamengo, e era o ídolo da família inteira. Meus pais diziam que, depois de pai e mãe, as primeiras palavras que eu falei foi Dida. Então, eu queria ser igual o Dida, eu queria usar a camisa do Dida. Show de bola. Que interessante, né? Que é alagoano como a gente. Eita, beleza. Quais os 3 melhores cobradores de falta que vocês viram jogar? Não, mas aí tem que incluir o Zico. Eu não vi jogar, mas tem muitos conteúdos dele cobrando falta. Não vem não, Marta. Não vem não. É quem você viu jogar. Marcelinho Carioca, Ronaldinho Gaúcho, eu acho que o Juninho do Vasco, Juninho Pernambucano. Eu coloco o Delinho, o Marcelinho, número 2, meu pupilo. Quando eu ficava treinando lá no Flamengo, ele ficava sentado na bola do lado. Seu Zico, posso ver o senhor treinar aí? Eu falei, pode, não só vai ver, como vai bater também aqui. Botava ele para bater ele com 16 anos. Eu coloco ainda o Roberto Dinamite. Na ordem do mais fácil para o mais difícil, hein? Jogar sob pressão na seleção, ser youtuber ou morar longe da família? Qual a ordem para vocês? Ser youtuber, jogar na seleção e ficar longe da família. Porque jogar na seleção com pressão, sob pressão, isso é algo que o atleta de alto nível tem que estar preparado constantemente. Agora, ficar longe da família é mais complicado. Eu inverto. Eu boto jogar na seleção é mais fácil porque é aquilo que a gente sabe fazer. Depois de YouTube, e por ficar longe da família é complicado. Como eu estou aqui no Japão já um mês sozinho, não é mole, né? E aí, então, pessoal, a Marta vai jogar o Jogo das Estrelas? Ela deixou gravado, né? Ainda mandou gravar que ia jogar. Estou esperançoso que antes de eu terminar no Jogo das Estrelas, ainda vou ter a felicidade de jogar com a Marta do meu lado. Depois disso, aí não tem nem como falar não, né? Não, realmente, eu tô lhe devendo, tá, essa ida ao jogo das Estrelas, e pode ter certeza, se tudo der certo e eu não tiver nada na agenda, a gente vai estar presente nesse jogo aí, porque vai ser uma honra participar e eu espero poder estar no próximo sim. Muito obrigado pelo convite e obrigado também pela conversa aqui, tá? Foi uma honra estar com você aqui nesse dia, batendo esse papo. Já pedi a galera aí, ó, para se inscreverem no canal Zico 10 também, curtir, compartilhar, assim também como tem que se inscrever no meu canal Marta 10. Aciona o sininho aí, compartilha. Tudo de bom, Marta. Sucesso aí cada vez mais.